Instituto Tavistock nesse vídeo, né? Então, bem interessante. Ele vai falar de uma conexão, basicamente, tá? Que vem lá desse monte aqui, na Califórnia, o Monte Shasta, né? Passando, descendo ali por Teotihuacan, né? O Monte Shasta fica na Califórnia, e há esse triângulo aqui, que é um triângulo que também acontece muitas coisas misteriosas, como o Triângulo das Bermudas. Deixa eu aumentar aqui. Posteriormente, só para resumir, né, teve desaparecimentos, como o desse bilionário Steve Forrest. Tá? Ele explica bem, o vídeo está indo bem, tendo uma repercussão muito boa, inclusive, o pessoal gostou do assunto, né? E é um assunto que ele está até no anúncio do curso A Outra História do Mundo, quando... Sabe aquela propaganda do Instituto que fala assim, coisas que a gente até fala aqui no Instituto, aqui no canal Além da Nuvem, mas não abertamente. A gente dá alguns indícios. E aí tem uma parte que fala, quando fala dos tópicos lá, Elohim, Deus, mitos e deuses, Hiperbórea, Tartária, tem uma parte que fala assim, segredos guardados no interior das montanhas. Então é disso aqui que a gente começa, né, a falar e trazer aqui agora também para o canal, e a gente vai abordar mais a fundo isso, né? É evidente que existem coisas, quando você fala de um mundo intraterreno, quando você fala de túneis intercontinentais, é evidente que você está falando de conexão envolvendo a estrutura rochosa da Terra. Tá? E aqui, então ele chega em Teotihuacan, aí ele vai passar nesses buracos, né? Tem alguns buracos ali, que geralmente são em oceanos e lagos principalmente, como esse buraco azul, né? Que ele está no mapa do Google, se não me engano, é o Google Earth, próximo de Cancún, ali no Belize, que é uma região do Caribe, né? Então tem esses mega buracos assim que vão para debaixo da Terra. E eu que estudo atividades ufológicas, eu tenho até um livro aqui que ele chama-se Objetos Submarinos Não Identificados, OSNIs. A gente conhece muito o termo OVNIs, né, de objetos voadores não identificados, mas o fato é que existem muitos casos de avistamento, inclusive envolvendo marinha, né, dos Estados Unidos, do Brasil, o exército brasileiro também, enfim, mas envolvendo a marinha, né, navios mesmo, navios de militares, e também casos de avistamento entre marinheiros do setor civil mesmo, né, comercial, que falam aí sobre esses objetos submarinos não identificados. Assim como existem relatos sobre OVNIs, existem relatos sobre OSNIs, objetos submarinos não identificados. Eu tenho vídeo sobre isso aqui no Além da Nuvem também. Tá? Então, observe que interessante, né? Agora, se você começa a reparar, de fato, aqui nessa cadeia de montanhas, eu até vou pausar essa imagem. Aqui na América Central, você tem um corredor de terra, né? Que ele vem justamente parar aqui nessa região da Venezuela, que é a região do rio Orinoco, tá? Então sempre tem uma conexão entre essas cadeias de montanhas. Isso aqui você consegue ver pela estrutura submersa, de cadeias de montanhas submersas, que existe um dia uma passagem. Não é à toa que, se você observar aqui, né, onde eu estou mostrando o mouse, aqui você tem terra na superfície, que forma uma ilha, né? Aqui você tem outra, que são as ilhas aqui da América Central, né? Você vai ter Cuba, você vai ter o Haiti, você vai ter a República Dominicana, e aqui para baixo você vai chegar nessa região no norte da América do Sul, na região do Orinoco. Montanhas, tem cavernas, evidentemente. Para começo de conversa, né? Claro que se você for no aspecto mitológico, você vai encontrar coincidências impressionantes relacionadas às montanhas. As montanhas, elas são frequentemente relatadas como se tivessem sido enormes seres que eram venerados pelos povos ancestrais das suas respectivas regiões como
como deuses, né, como antigas divindades. O mais próximo que nós temos disso é a mitologia grega e os Titans, os titãs. Mas você vai ter os Apus, entre os Incas, né, que são espíritos das montanhas. Eles acreditam que as montanhas eram deuses no passado e que elas têm um espírito, né, chamado Apu. Você tem uma palavra que é comum tanto no Egito quanto entre os maias, que é a palavra Ahau, que também está relacionada a isso. Tá? Então, o aspecto mitológico é muito interessante também nisso tudo. Mas, de qualquer maneira, a gente vê o que parece ser uma espécie de um caminho visível, né? Mas, enfim, são as formações rochosas, mas tem algumas coisas interessantes. E aí ele vai descendo, vai chegar, vai atravessar ali, no caso, pela Cordilheira dos Andes, ele sugere, né? Pela Cordilheira dos Andes, e aí vai chegar aqui perto da Cueva de los Tayos, na Amazônia equatoriana. Um ponto importante de ser abordado aqui é o seguinte: a Cueva de los Tayos, ela, já falei dela algumas vezes, para quem nunca ouviu falar, é um local extremamente importante e pouco falado, né? É uma caverna enorme, que dizem que é toda de formação natural. Eu vou mostrar uma imagem para mostrar que não é formação natural, mas eles dizem que sim, né? Como sempre. Esse local aqui, a gente chegou naquela região, né? Então aqui temos o padre Carlos Crespi, que foi um religioso que viveu naquela região da Cueva de los Tayos, no Equador, e ele encontrou muitos achados lá, né? Enfim, de ouro mesmo, que foram confiscados pelo Vaticano posteriormente, tá? E o que me chama a atenção, por exemplo, é essa figura aqui, que é uma figura tipicamente assíria. Você vê ali o que parece é um ser híbrido, né? Naquele formato dos antigos deuses, entre aspas, né? São os criadores aí, segundo o passado. Tá? E por gentileza, pessoal, sem chorumelas religiosas, tá? Quando eu falo isso, é evidente que eu sei que são divindades menores, né? É que essas divindades menores, elas foram, na verdade, incumbidas da criação por um tempo, e posteriormente elas tiveram a sua atribuição retirada, tá? Por aquele que é o criador dos criadores, o Deus dos deuses, tá? Isso é algo que eu explico em detalhes no Instituto Licente. A gente fala de alguma coisa assim, era um deus antigo, daí tem gente que surta, né? Só falta virar pipoca. Né? Mas não é isso. O que a gente está explicando aqui é que é um ser do passado diferenciado, que era venerado pelas religiões pagãs da Babilônia, da Suméria e da Assíria, e que você tinha lá com algumas características bem interessantes. Você tem aqui o que parece ser uma árvore, né? Que sempre aparece, que tem algum significado muito interessante, que lembra muito o conceito de árvore da vida. Você sempre tem a árvore na cosmovisão desses povos, na cosmogênese também, né? Então, e você tem aqui um ser híbrido, um ser reptiliano com uma crista que parece um moicano, né? Mas é uma crista réptil, né? Semelhante a certos répteis aí, e um formato antropomórfico, né? Zoomórfico, misturando homem com animal. Pode ser uma máscara, pode ser uma máscara, né? Alguns falam que era uma máscara. Ele tem a batata da perna ali embaixo e o pé bem característico de um humano, ou pode ser um híbrido, né? Mas enfim, você tem a bolsinha aqui quadradinha, né, na mão, você tem a pinha, parece ser uma pinha na sua outra mão, na mão direita, e você tem ali o que parece um relógio ou uma pulseira magnética. Então, é muito curioso que essa divindade tenha sido encontrada lá naquela região, né? Conforme o Pepe fez a conexão ali, nesse vídeo, tá? Então a Cueva de los Tayos fica aqui. Outra coisa é que essas descobertas recentes na Amazônia, tá? Eu não estou falando aqui do Mato Grosso, de Apiacás, de Ratanabá, né? Eu estou falando dessas mais recentes agora que foram descobertas beirando a Cordilheira dos Andes
e saíram algumas bem interessantes, eu fiz vídeo sobre isso. Elas são interessantes pelo seguinte, não estou falando que as do Brasil não são, claro que são, mas eu estou falando dessas outras aqui agora, porque elas comprovam que os povos e as culturas incas e anteriores, ou pré-incaicas, na verdade os pré-incaicos eram mais avançados que os incas, tá? O pessoal não sabe, o pessoal acha, nossa, os incas construíram monumentos gigantes. Não, na verdade, quem construía os monumentos, aqueles impossíveis, aquelas pedras gigantes, cortadinhas em vários ângulos, foram povos pré-incaicos, bem mais antigos. Tá? Então, aí você tem a Cueva de los Tallos, ele fez a conexão, né? A Cueva de los Tallos, onde o Padre Crespi achou essas cavernas, né? Esses objetos ali dentro da caverna. Eu também tinha mostrado um negócio que eu achei que eu estava compartilhando a tela, deixa eu mostrar de volta, que o pessoal fala que a Cueva de los Tallos é natural, formação natural, só uma caverna, é só uma caverna, né? Encontraram essa placa, né, com inscrições bem antigas, tá? Algumas placas como essa aqui lá dentro. Só que, na verdade, quem é aluno do Instituto Licentia, eu já mostrei, a primeira vez que eu mostrei foi no curso A Verdadeira História do Brasil, já há uns 3 anos atrás. Tá? Primeira vez que a gente abordou isso no Instituto. Mas aqui, né, você tem essas imagens aqui impressionantes, olha isso. Então, para você chegar aqui, você tem que descer de rapé uns 70 metros para começar a chegar nesse complexo de construções, né, megalíticas e túneis. Tá? Então, a gente começa a entrar, são várias imagens, quem quiser depois pesquisa, ou vem estudar conosco no Instituto Licentia. Tá? Aqui eu tinha mostrado essa imagem também, complexo, formação plenamente natural, aí, segundo se é que dá para chamar assim, ciência oficial. E eu não, assim, na verdade eu não ligo muito para os céticos, porque eu não tenho mais muita paciência com o pessoal do ceticismo, que não acredita em nada. Porque me desculpa, mas eu vivo uma situação onde, para mim, aquilo que eles não acreditam é uma realidade constante. Tá? Eu vivo isso a todo momento, eu sofro os fardos de viver isso, ganho as proteções, né, as bênçãos, mas eu sei o que é você expor uma entidade que era venerada como um deus no passado e que passa a habitar o submundo, se torna um demônio, você fala dela em aulas, explicando o que é aquilo. Eu sei o que acontece, o peso espiritual. Mas não adianta eu explicar isso, trazer isso abertamente. As pessoas não acreditam. Então é algo assim muito particular, muito pessoal, o que você sofre por causa disso. O que você sente, o que você percebe, o que você vê. Não é uma carga, eu diria, fácil, mas é algo que tem que ser feito. Né? Digamos, como diz o ditado, é um trabalho sujo, mas alguém tem que fazê-lo. Ir lá mexer aonde ninguém quer tocar mais e trazer à luz o que o próprio oculto esconde. Então, assim, mas é prazeroso fazer isso, né? Eu gosto muito de irritar, na verdade, os ocultistas. Eu gosto muito de irritar quem esconde, quem deturpa. Né? Assim, eu sinto uma satisfação enorme em saber que eu sou conhecido em certos círculos e que eu desperto o mais puro ódio e revolta nesses círculos por expor coisas que eles gostam de esconder. E assim, isso eu acredito que não vai mudar, é algo que faz parte de mim. E só eu sei as consequências físicas e espirituais que nós passamos, né, por fazer isso. São coisas bem impressionantes. E o que eu já vi pessoalmente, com os meus olhos, não estou falando de experiência mental, não estou falando de projeção, nem de sonho, mas o que eu já vi com os meus olhos é algo assim que eu olho para um cético e para mim é como se fosse não sei, é como se fosse quase uma pessoa vazia, um ser vazio,
sabe? Que não sabe nem o que está fazendo aqui na Terra, não sabe nem o que está fazendo, não tem noção nenhuma de nada, na verdade. Então, não que você, isso, eu não vou trazer dogma aqui, dizer que você tem que viver de certa maneira, fazer certa coisa por causa disso, por causa daquilo, isso aí é a tua consciência que vai te conduzir, o teu processo de despertar e entender, né? Porque eu sei que não é fácil, né? Mas ainda que você escolha o que você quiser escolher, é bem importante que você tenha noção de para onde você está indo, certo? Ou quais as implicações daquilo. E essa é a parte difícil, né? Essa é a parte difícil da vida. Se nós soubéssemos tudo, nós erraríamos muito menos. Mas enfim, vamos voltar ao assunto do vídeo. Tá? Então são achados de ouro, né? O outro que eu tinha mostrado é aquela... Só para eu completar, né? Para quem não viu, é esse ser aqui, tá? Esse ser é sensacional. Também é o touro alado, enfim, né? O Pepe me ligou para avisar que não estava aparecendo, né? Aqui, então, beleza. O vídeo do Pepe, eu vou começar pelo vídeo do Pepe, né? Deixa eu fechar aqui, que é esse aqui. E aí eu vou passar para algumas outras informações. Então ele trouxe a teoria de que há um complexo subterrâneo, né, que aproveita essa estrutura das cadeias dos Andes. Tem um lugar aqui que se chama... É tipo local de descanso, né? Enfim, que fica bem num ponto aqui, bem no meio, local de descanso, e ele segue descendo, né? Após os comerciais, ele segue descendo até Nazca. Isso daqui é muito interessante, isso aqui é inexplicável, é no meio da cordilheira, no Peru, numa montanha, que foi simplesmente cerrada para se tornar o que parece ser uma pista de pouso. Não tem outra explicação. Não existe explicação plausível que não seja essa. Claro, você pode dizer que porque os pastores locais levavam o seu boi para passear ali nessa região das montanhas, os suas cabras, enfim. Mas tudo bem, né? Cada um acredita no que quiser acreditar e no que sua capacidade cognitiva permite. Agora, o maior problema é que existe uma ala na sociedade que ela realmente está inclinada a negar tudo aquilo que a ciência é incapaz de prover uma explicação adequada, né? Isso é um processo, eu comentei no grupo do Instituto Licente essa semana sobre esse processo, que é importante você saber, tá? Quando Immanuel Kant coloca que, ou conclui que a metafísica é impossível como ciência, né? Isso tem uma implicação profunda, porque, na verdade, ali foi o maior tiro no pé da filosofia. É após isso que a ciência ela vai se sobrepor por meio do cientificismo, né, um movimento que ela vai se considerar suprema como mecanismo de compreensão da realidade, de entender a realidade, suprema e acima, superior à filosofia e à religião, né? Então, ok, se na época de Immanuel Kant nós não tínhamos as ferramentas necessárias para se estudar aquilo que é metafísico, que é um termo bem pueril, que significa tão somente além da física, né? Ou seja, se nós não tínhamos essas ferramentas na época, hoje nós temos. Então, o que era além da física na época, pode ser que hoje não fosse. Pode ser que hoje nós tivéssemos a capacidade de pesquisar, né? Claro que eles tinham meios para isso, eles faziam uso da alquimia. Isaac Newton, eu tenho um livro aqui, Isaac Newton, O Último Feiticeiro, né? Enfim, é claro que essa turma toda sabe disso, mas o que há é uma má vontade, mas ali foi um tiro no pé. Immanuel Kant filosofa,
que a metafísica é impossível como ciência. Os puxadores das cordinhas, dos bastidores, a alta cúpula pega aquilo e fala, ó, isso aqui para nós é interessante, para a gente criar uma sociedade que vai ter o materialismo como base. A cosmovisão será materialista. Então, né, o que é mitológico, tudo isso vai entrar no campo da fantasia. Não vai mais ser estudado dentro da ciência, porque a ciência torna-se quantitativa. Se não podemos medir, logo não é ciência. Acontece que a ciência ela traçou, então, um caminho em direção a estudar cada vez, ao invés de tentar transcender a matéria, se nós não tínhamos mecanismos para isso na época, a partir do momento que a fenomenologia começa a estudar fenômenos sobrenaturais, detectando atividade eletromagnética, variação nas ondas presentes naquele local, é evidente que você começa a ter mecanismos para estudar o que está além da física. Se a ciência não faz, é por uma questão de escolha e por má vontade. Quando você entra nesses campos, você vai além, mesmo a mitologia. Então, o que a ciência faz? A ciência pega e coloca a mitologia como algo que é como uma fantasia dos antigos povos. Não importa que todos eles falaram de um dilúvio, não importa que todos eles falaram de gigantes, de divindades que lhes ensinaram o processo civilizacional, não importa que todos eles falaram de deuses que desceram do céu ou que vieram de algum lugar mais elevado no início. Todos eles têm uma história que dentro da sua cosmovisão particular, que varia um pouco, mas tem semelhanças ao redor do mundo. Mas isso não importa. O que importa para nós é a mecânica quântica. Vamos estudar cada vez mais o interior subatômico e as menores partículas. Então a gente realmente escolhe a matéria até o fim, até o limite da matéria.